Nesse vídeo, vamos falar sobre alguns elementos, né? E eu comecei a falar sobre macro até justamente para mostrar alguns elementos, conforme já havia comentado. Mostrar um pouco alguns elementos que seriam mais dinâmicos, né? Então precisaria até da macro para auxiliar, para facilitar. Então nós vamos ver duas coisas juntas aqui. Algumas macros ainda que estão faltando, né? E os elementos. Então é o seguinte, você pode vir aqui, ó, eu limpei a tela, ok? E se você vem aqui embaixo, ó, nesse gerenciamento de telas aqui do Windows, você clica aqui, existe Screen Propriedades aqui, ok? Então ele abre essa janela aqui de propriedades das telas. E observa aqui que tem uma macro aqui, ó, que é macro ciclo delay, né? Então ela também está ajustada por padrão 100 milissegundos. Então essa aqui é uma macro para as telas, é uma macro cíclica para as telas. Então é o seguinte, quando você vem aqui, então ela está com 100, né, milissegundos. Quando você vem aqui em General, então a gente estava aqui em projetos, a gente estava olhando as macros aqui. Nós vimos esses tipos aqui. Agora eu venho em General, eu tenho aqui as macros de tela. Então, olha, aqui é uma macro quando eu vou abrir essa tela. Quando essa tela, toda vez que abrir, antes, né, a primeira coisa que ela faz, ela vai rodar essa macro. Então não preciso ficar colocando demonstração nisso, né? Isso é simples. Quando você precisar de alguma coisa, que assim que você abre uma tela, você quer atualizar alguma coisa, configurar, startar alguma coisa, então ela roda só nesse momento. Essa daqui, né? Existe uma outra aqui, olha, que é quando você fecha uma tela, tá? E aí é cada tela que você tiver, né? Essa aqui abre a macro, abre tela. Cada tela, se você tem várias telas, cada tela chama um evento separado, né? Para cada tela. E aqui para fechar, quando você fecha. Então quando você fecha, você quer fazer alguma coisa. Então essa aqui tá. Agora essa aqui não, essa que nós vamos ver hoje aqui, né? Ela é o ciclo de tela, é aquela que nós vimos que está com 100 milissegundos, ok? Então eu já adiantei aqui, para ficar o tempo, né? Para não estourar o tempo aqui do vídeo, para não ficar muito longo, eu já coloquei uma lógica aqui, depois eu vou explicar. Para que ela vai rodar a cada 100 milissegundos, conforme nós vimos, porque, certo? Eu estou escolhendo aqui, que é a Screen Cycle Macro, ok? Ao escolher essa macro, então ela vai rodar conforme está aqui, olha, vem aqui em Screen Properties, né? E vai rodar lá macro cycle delay a cada 100 milissegundos, ok? Ótimo, então depois eu explico essa macro, e eu estou mostrando já que ela é cíclica a cada 100 milissegundos, ok? Para você entrar nela, é aqui, você clica aqui e vem em propriedades, mas também se você der um duplo clique aqui na tela, olha, eu dei um duplo clique na tela aqui, ó, e ela vem na propriedades ao ajuste de propriedades da tela, tá? Ok? Então é isso. Agora nós veremos aqui novos elementos. O elemento, o medidor, o meter aqui, tá? Então tem 4 tipos. Eu vou colocar os 4 aqui, olha. Vou colocar o segundo aqui do lado. Vou colocar o próprio desenho dele, mostra os formatos, né? Esse aqui é metade, esse aqui é inteiro. Esse aqui é inteiro, mas ele tem esse efeito aqui dentro, ó, essa medição. O terceiro, ok? E eu vou colocar o quarto aqui. Vou mostrar esses 4 tipos aqui e nós vamos configurar eles. Então, no primeiro aqui, olha, quando você seleciona um tipo aqui, você vem e ele aparece alguns designs já prontos aqui, se você quiser, tá? Vamos escolher um aqui, ó. Ponteirinho fino, aí você tem só o efeito interior verde lá, né? Esse aqui é o interior roxo. Vou deixar esse verdinho aqui, ó. O que eu quero acertar? Eu quero acertar o tamanho, a largura, né? E o comprimento desse. Eu posso vir aqui, como eu estou selecionado em propriedades, tem a última aqui, ó. Eu vou colocar aqui 350 e esse aqui que é metade vai ficar 200 aqui. Acho que ficou bom. Esse daqui
Você pode acertar aqui, ó, a largura e a altura aqui, ou se você der duplo clique também, você vem aqui nas abas, nas coordenadas, e você pode arrumar ele aqui, né, ó, 350. Esse aqui é um quadrado por 350, acho que esse aqui vai ficar bom. Isso. Depois eu posiciono eles aqui. Ok? Então, eu posso dar duplo clique, vir aqui em coordenadas, colocar 350, 350. Arrumei ele. Ou posso vir, ó, eu destaquei esse último e colocar aqui 350 por 350. Ok. Como eles estão do mesmo tamanho, é questão de alinhar, então eu marquei esse primeiro, aperto Ctrl, aperto Shift, né, marquei o segundo. Posso vir aqui em General e fazer alinhar aqui para direita, né? Aí vou subir os dois juntos, apertar a seta, subir os dois juntos um pouco, tá bom? Esse aqui, a referência é o de cima, então eu vou alinhar aqui na lateral, pela lateral. Aí vou marcar esse primeiro e esse segundo, vou alinhar em cima. Mas eu tenho que ser com base no primeiro, seria esse, ó. Vou destacar primeiro esse e esse, vou alinhar em cima para ficar alinhado lá em cima. E vou marcar esse aqui e esse vou alinhar em cima também. É que esse é metade e fica aparecendo assim, ok? Tá. Então, ó, o que eu vou fazer? Eu venho aqui, eu vou colocar, só mexer no estilo aqui, ó, no estilo. Eu vou colocar transparência. Eu não vou acertar o picture porque eu já escolhi um modelo lá que já está pré-definido ali em alguns modelos, tá? E eu vou colocar aqui o endereço, eu vou trabalhar com a Word 11. Depois eu confirmo, mas eu acho que é a Word 11. Então vamos vir aqui em View também, liberar aqui para mostrar, né? Apertar o Display All para mostrar o endereço aqui na frente, fica mais fácil, como já vimos sempre. Então venho aqui, olha, em Style, aqui no primeiro eu coloco transparente para o contorno ficar transparente, e ele é a memória interna 11, o Word 11. Vou pegar todos eles, vou colocar no mesmo endereço, para a gente ver os efeitos acontecendo ao mesmo momento em mostradores diferentes, medidores diferentes. O estilo aqui é o transparente. Ok? E aqui eu tenho a memória interna 11 e o estilo é o transparente. Ok? Então vamos lá na macro, dar uma olhada na macro. Então se eu venho aqui em General, macro, a macro de ciclo, né, a macro cíclica que vai rodar a cada 100 milissegundos, ciclo de tela, né, cíclica de tela. O que eu fiz aqui, ó? Eu tenho lá minha memória interna, o bit, a memória interna 10, o bit 0 eu vou usar. Se ele tiver em 0, que ele aqui, se ele tiver em 0, eu vou decrementar um valor, que ele é um valor que ele vai subir de 0 a 100. E se ele tiver em 1, ele vai subir. Isso. Se esse bit estiver em off, 0, ele vai incrementar, e se esse bit estiver em 1, né, ele vai decrementar o valor, porque o valor vai subir de 0 a 100, quando bater em 100, ele muda esse bit, e aí ele vai decrementando, então ele sobe de 0 a 100, daí de 100 para 0, aí você vai vendo. Então aqui a memória interna, a 11 que eu escolhi, ela é um contador, né? Usando a cada 100 milissegundos, ela vai incrementando, né? Enquanto não é 100, ela vai incrementando. Quando é 100, ela para em 100 e ela troca o bit lá, ok? E quando for essa opção ao contrário aqui, e quando for da questão que depois que ele inverter o bit, ele vai decrementando, então a cada passagem, a cada 100 milissegundos, ele vai decrementando um valor até chegar a 0. Então, essa é a lógica que eu deixei aqui. Ok? Que vai estar funcionando. Então veremos aqui
Só o efeito disso, olha, eu venho aqui para rodar em offline. Olha, ele está incrementando lá a cada 100 milissegundos de 1 em 1. Então cada tipo de mostrador vai lá, ó, de 0 a 100, porque eles estão configurados de 0 a 100, eu vou mostrar. Ó, e aí decrementa. Então você pode fazer, né, então você pode fazer a sua aplicação da forma que for, mas aqui tá os estilos diferentes. Pode ver que esses, o mostrador aqui, o 2 e o 3, ele tem aqui pequenininho, ele tem o valor ali também, ele vai subindo, olha lá, o valor em decimal, olha lá de 100, vai decrementando agora, olha. Esses aqui também tem, mas aqui, ó, ele fica bem aqui no meio também. É que era difícil de ver, mas também tem indicador, tem o digital aqui e tem o ponteiro, ok? Então essa é por isso que a gente viu o macro também, para dar esses efeitos, né? Para a gente conseguir, como a gente não está comunicando com PLC nenhum, a gente está só usando memória interna, então a gente trabalhar com macro para poder fazer umas animações aí, para a gente ver como que funciona os elementos dessa forma, ok? Então vamos dar uma olhada mais. Então é isso. Então eu usei a macro de tela, né? Então eu venho aqui, olha, eu usei essa macro de ciclo de tela. Então como que eu vejo o tempo da macro? Venho aqui, aperto propriedades, ah lá, a macro, aqui eu posso trocar o tempo, né? Que ela faz um ciclo de tela, tá? Então é o tempo que ela vai rodar, de 100 em 100 milissegundos, ele está lá incrementando 1 ou decrementando 1, né? Conforme eu expliquei. Isso já vai estar dentro da macro de ciclo de tela, ok? Você pode também acessar lá configurações, dando duplo clique na tela, ela também abre aqui o ajuste, a configuração aqui dos tempos, né? Ok? E para acessar a macro de tela, é só você vir aqui e selecionar ela aqui, ok? Então aqui eu tenho essa lógica implementada e ela vai estar sempre funcionando quando essa tela. Se eu abrisse se eu tivesse ativando outra tela, outras coisas, não roda isso aqui, ok? Então é isso. Então ela tem mais alguns detalhes. É o seguinte, porque vai servir para todos. Deixa eu mostrar aqui através desse aqui, ó. Existem algumas opções. Olha, eu coloquei aqui, né, já vem como padrão, mas eu deixei o padrão de 0 a 100. Você poderia colocar de 0 a 1000 aqui, fazer escalas, mudar as escalas, ok? Mas tem outros opcionais que você pode, ó, target. Você pode colocar um target, né, dependendo da sua aplicação. Você quer um indicador e tem um target, tem um objetivo ali, um target. Vamos supor que seja 80% o target. E agora eu quero ativar uma faixa limite mínimo e máximo, um exemplo, só para ele destacar lá. Então seria um limite mínimo de 20% e o limite máximo de 90% aqui. Olha, eu só habilitei target, troquei a cor, vocês vão ver o efeito lá. E aí só for fazer desse, olha lá, já aparece, ó, quando eu coloquei um target, aparece um ponteiro fixo lá. E depois aqui, depois quando a gente liberar os limites, você vai ver que ele libera um desenho de mínimos, de limite mínimo e limite máximo. Então 20% e 90%. Então ele é igual em todos os objetos, tá? Vamos dar uma olhadinha como é que ficou. Olha o que ele faz. Esse é o target, então ele coloca lá, não muda nada no efeito, né? O do ponteiro ele vai subir e descer conforme a lógica, mas ele coloca algo mais visual aqui. Ele coloca um target, um ponteiro fixo, que eu coloquei na cor laranja, e olha o limite mínimo, né? Ele coloca aqui o limite mínimo e o limite máximo ele colocou deu esse destaque de verde e destaque vermelho. Funciona da mesma coisa nos outros, né? Ó, se você vir dando um pouquinho aqui, ó, eu só vou liberar o target. Ó, o target aqui vai ser 70%. E vai ser nessa cor azul mesmo. E vou colocar um limite aqui de 15% e o limite máximo de 85%. Olha lá. Então ele colocou lá o target, então ele só preenche essa parte visual. Se você quiser alguma coisa para estar interagindo com esses limites, aí você tem que fazer na lógica, né? Ok? Mas o visual ele já é dessa forma que você apresenta lá, ok? E se você rodar essa aplicação, então, agora ela não muda, ela é o mesmo efeito ali, ó. Só que ela acrescenta, né? Acrescenta esses limites na parte visual, né? E aí, se você coloca esses limites no visual, você vai implementar uma lógica para isso também, né? Para ter um comportamento ali, um alarme, alguma coisa, né? Enfim, depende da aplicação. É isso. Então nós vimos aqui a macro de ciclo de tela, né? E nós vimos já esses elementos, esses 4 elementos.
ok? Então agradeço a atenção.